Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura e comentário do Concílio Vaticano II sobre a liturgia, documento Sacrosanctum Concilium, 10º encontro. Vamos trabalhar do número 35 até o número 37. Leitura da Sagrada Escritura, pregação e catequese litúrgica. Número 35. Para que apareça claramente que na liturgia as cerimônias e as palavras estão intimamente conexas, então aquilo que se celebra está de acordo com aquilo que se diz. Então se coloca alguns pontos. Primeiro ponto. Nas celebrações litúrgicas, restaure-se a leitura da Sagrada Escritura mais abundante, variada e apropriada. Daí vai nascer também, no Concílio Vaticano II, o novo lecionário com as leituras para cada dia. Isso vai trazer a riqueza de poder estar em contato constante para quem celebra na liturgia, também esta primeira parte da centralidade da Palavra de Deus, que nos convoca para a Eucaristia. Segundo ponto. Seja também anotado nas rubricas, aquelas letras vermelhas que dão orientação às palavras e também aos gestos que se faz. Então, seja também anotado nas rubricas, conforme a cerimônia o permitir, lugar mais apto para o sermão, como parte da ação litúrgica. E o ministério da pregação seja cumprido com muita fidelidade e exatidão. Então, sempre buscar essa realidade ligada à pregação centrada na Sagrada Escritura. Porque da Sagrada Escritura é que vem depois a questão de ver a realidade a partir daquilo que nós encontramos na Escritura. Então, deve a pregação, em primeiro lugar, aurir, tirar os seus tesouros da Sagrada Escritura. É dali que está o fundamento daquilo que cremos e que nos foi revelado, está ali. E da liturgia. Então, tirar os segredos da Sagrada Escritura e também da liturgia, sendo como que a proclamação das maravilhas divinas na história da salvação ou no mistério de Cristo. Toda aquela realidade de Deus que age na história da vida humana, dos seres humanos, a história da salvação, para que nós possamos termos essa possibilidade de buscar da fonte aquilo que inspira a comunidade a caminhar, que está sempre presente em nós e opera, sobretudo nas celebrações litúrgicas. A liturgia vai reavivar a nossa fé na forma celebrativa daquilo que vivemos. Terceiro, seja também inculcada, por todos os modos, a catequese mais diretamente litúrgica, que faz com que nós possamos conduzir o ato da Igreja para celebrar aquilo que se crê. E nas próprias cerimônias sejam previstos, se necessário for, breves esclarecimentos, não homilias, mas breves esclarecimentos, a serem proferidos pelo sacerdote ou pelo ministro competente, em momentos mais oportunos, com palavras prescritas ou em outras semelhantes, para que se mantenha também, através dessas palavras, a atenção para aquilo que está sendo celebrado, para aquilo que está sendo vivido pela comunidade. Alguns pequenos, breves momentos, mas tem que ser oportunos, não pode quebrar a unidade da liturgia. Então, ter muita prudência diante disso.
Quarto, incentive-se a celebração sagrada da Palavra de Deus. Nas vigílias das festas mais solenes, em algumas férias do Advento e da Quaresma, como também nos domingos e dias santos, sobretudo naqueles lugares onde falta padre. Neste caso, seja o diácono ou algum outro delegado do bispo quem dirija a celebração. Então, nunca falte nos lugares onde não tem celebração da Eucaristia, nunca falte a celebração da palavra. Que tenha sempre aquele que é responsável por esta celebração da palavra, como nós aqui em Belo Horizonte temos ministros da palavra, cuja função está aí de ser esse ministério, está a serviço da comunidade, como aquele que que celebra a palavra, né? E cria, assim, uma unidade de ministérios dentro da própria diocese. A língua litúrgica. Primeiro ponto. Salvo o direito particular, seja conservado o uso da língua latina nos sítios latinos. Então, a Igreja não, em nenhum momento, ela não aboliu o latim. O latim é a língua do rito latino, da Igreja Latina, da Igreja Católica. 2. Contudo, já que ou na missa, ou na administração dos sacramentos, e outras partes da liturgia, pode, não raro, o emprego da língua vernácula ser muito útil ao povo. Permite-se dar-lhe um lugar mais amplo, principalmente nas leituras, admoestações, em ambas orações e cânticos, conforme as normas que a respeito disso serão pormenorizadamente estabelecidas nos capítulos seguintes. Essa questão da língua vernácula depois veio, aconteceu, que toda a liturgia ela vem traduzida do latim para a língua vernácula, no caso aqui para o português, a toda a missa. Não era só simplesmente como se fazia naquela época do concílio, e um pouquinho depois do concílio, ficando simplesmente na parte das leituras, admoestações, homilias, orações e cânticos em português, e o resto ainda se mantinha o latim. Agora não, a questão vai mudar através da mudança também provisória do missal e depois com o missal definitivo. Nós já temos um missal já revisado e nós temos um novo missal ainda mais revisado que está para sair. Mas a língua vernácula. Mas isso não quer dizer que a Igreja abandonou o latim, não. O latim ainda continua sendo a língua da Igreja e também, por excelência, a língua litúrgica. É por isso que sempre se deve conservar alguns cânticos em latim, para a gente não perder essa raiz. É claro que quando nós cantamos na missa o Kyrie eleison é grego. Se você for em qualquer lugar, até no Japão, eles vão cantar Kyrie eleison em grego. A Igreja manteve esta parte da liturgia, essa parte penitencial, mantendo a língua grega. Ela não, porque a Igreja Latina, até o ano 250, a sua liturgia toda era em grego, mas ela ainda manteve isso. Nós também podemos manter outras questões também, outros cânticos ligados à língua latina, por exemplo, como o Agnus Dei, Cordeiro de Deus. Então, tem muitas possibilidades da gente ainda, ou Magnífica, no final da missa. Então, nós temos muita possibilidade ainda de manter aquilo que é a marca da Igreja, pertence à Igreja, que é a língua latina. Observadas essas normas, pertence à competente autoridade eclesiástica territorial, conforme se diz no artigo 22, parágrafo 2,
e, conforme o caso, consultada a opinião dos bispos das regiões vizinhas da mesma língua, estabelecer as leis sobre o uso e o modo da língua vernácula, aprovadas ou confirmadas as decisões pela Santa Sé. Então nasceu assim, depois do Vaticano II, essa tentativa de traduzir da língua latina para o português e assim fazer uma missa que tivesse mais esta cara da realidade, né, do qual a igreja está inserida. Mas isso não quer dizer que a igreja, novamente repito, não abandonou o latim, nem aboliu o latim. 4. A tradução do texto latino para o vernáculo a ser usado na liturgia deve ser aprovada pela competente autoridade eclesiástica territorial antes mencionada. Então, no caso ali, serve também as conferências episcopais. Nota D. Normas para conseguir a adaptação à mentalidade e às tradições do povo. Aqui nós estamos no número 37. A Igreja não deseja impor na liturgia uma forma rígida e única para aquelas coisas que não dizem respeito à fé ou ao bem de toda a comunidade. Antes, cultiva e desenvolve os valores e os dotes de espírito das várias nações e povos. O que quer que nos costumes dos povos de fato não esteja ligado indissoluvelmente às superstições e erros, examina-o com benevolência e, se pode, o conserva intacto. Até por vezes, admite-o na própria liturgia, conquanto esteja de acordo com as normas do verdadeiro e autêntico espírito litúrgico. Aqui nós se fala um pouquinho daquilo que nós vamos chamar mais tarde da inculturação. Trazer elementos da cultura para dentro daquilo que se celebra. Isso dentro de um equilíbrio, né? Aquelas coisas supersticiosas e tal, isso não entra. Mas aquilo que serve para poder valorizar a cultura do povo dentro daquilo que está sendo celebrado. Isso é positivo, né? Então, eu só gostaria de tecer algum comentário sobre aquilo que nós falamos, né? A igreja ela tem que se encarnar na realidade e ela, ao se encarnar, ela começou a traduzir a liturgia, que era em latim, através de línguas modernas. No caso aqui do Brasil, o missal foi traduzido para o português. Isso teve um grande alcance por questão da enculturação. E essa enculturação levou a valorizar certos elementos de determinadas culturas. E depois também teve dificuldades para a adaptação de outras culturas. Eu lembro que um professor meu, no Panamá, ele era indígena, acho que deve estar vivo, indígena, dos indígenas Kuna. Eles estavam trabalhando a questão da tradução do latim para a língua Kuna, latim e espanhol para a língua Kuna, do missal próprio para a tribo indígena ali. E eles começaram a ter uma dificuldade porque o Cordeiro de Deus, a palavra Cordeiro, a figura do Cordeiro, a imagem do Cordeiro, na língua Kuna, é a imagem do demônio, do mal. Né? Então, como colocar esta imagem do Cordeiro de Deus dentro de uma liturgia da língua Kuna, colocando a palavra Cordeiro? Então, eles tinham que se adaptar para poder colocar e não provocar esse escândalo dentro da cultura do qual a liturgia estava sendo traduzida. E assim, pequenos detalhes da cultura que deverão sempre ser levados em conta. Né? Então, essa realidade, dessa dinâmica da própria igreja, que deve se adaptar na realidade cultural que está inserida a sua liturgia. Não implica, novamente repito, terceira vez, a igreja não aboliu o latim,
mas a igreja quer que a comunicação daquilo que se celebra e da palavra de Deus possa ter acesso a todas as pessoas como uma forma celebrativa daquilo que se vive, sempre centrado, então, palavra de Deus, fundamental, essa dimensão da palavra de Deus, e centrado, então, a palavra naquilo que se celebra. Então, manter essa unidade e o valorizar essa questão da homilia, do sermão, se adaptando no melhor horário, melhor lugar. Embora certos pequenos esclarecimentos possam ser dados, mas muito pequeno, mas normalmente se deve evitar esses pequenos comentários dentro da missa. A própria missa deve ser mantida intacta. E o pessoal fala assim, mas eu não vou obedecer essa missa em português, porque para mim a missa tem que ser em latim. Olha, se a igreja incentiva e fundamenta a missa na língua, no caso ali na língua portuguesa, no português, traduzida para o português, eu vou manter a unidade com a igreja, eu não vou quebrar a unidade com a igreja. Eu não vou ser aquele que acha que eu tenho a verdade e que eu que devo determinar como eu devo rezar ou não. É claro que também nós devemos dizer que para poder rezar em latim é bom sempre que tenha também a autorização do bispo local, porque ele que cria a unidade na igreja. Não se faça nada sem o bispo, porque ele, esse vértice da unidade, ele tem essa realidade para manter uma integridade de um trabalho, de uma unidade de trabalho na igreja. Então, a questão litúrgica é sempre uma função de determinação dos bispos e depois também da congregação para o culto divino, que determina aquilo que está sendo adaptado na questão das celebrações. Nós estamos esperando a saída do novo missal, atualizado e renovado, esperamos que possa sair logo, para que nós possamos, então, criar uma nova realidade mais dinâmica, já é dinâmica, mas mais dinâmica, mais atualizada para aquilo que nós vamos celebrar. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.